Eva, o credo, né, na nossa igreja, da nossa fé, fala de Deus, criador de todas as coisas, das coisas visíveis e das coisas invisíveis, né? O que seriam essas coisas invisíveis, essas coisas que nós não vemos, são pessoas, né, realidade. São espíritos. Fala pra gente assim, vamos entrar nesse universo, né? aí, né? Aquele vulto, né? Espírito, alma, sei lá, o que seria isso aí? Pois é, Diego. A gente tem que entender que Deus, quando criou o mundo, ele criou a realidade visível e a realidade invisível, que foi criada primeiro com os anjos. Na teologia você sabe que os anjos viviam adorando ao Senhor. Existe uma hierarquia de anjos, né, que a gente conhece. Então essa realidade já foi criada. E depois Deus criou a realidade visível, que é o mundo. Então na realidade visível criou a todos nós. Aí um detalhe engraçado, interessante, né? Não é engraçado, não, é interessante. Deus, quando criou todas as coisas, criou o reino animal, que a gente estuda na biologia, o reino vegetal, e dentro do reino animal criou o homem. Então o homem, ele tem, como no reino vegetal, ele nasce, cresce e morre, como no animal ele se reproduz, né? Que ele nasce, cresce e morre, mas também se reproduz. Só que no homem, ele tem a particularidade que é a alma. Então o homem é dotado de alma. Então no homem, essa realidade invisível, ela é mais latente. Então Deus nos criou numa realidade visível, mas nós, seres humanos, temos também a realidade sobrenatural ou invisível, que é a alma. Então essas duas realidades não estão em quase nada da natureza. Aliás, nada, né? Nos animais não tem, nas plantas não tem, mesmo que os animais, o povo ainda fale, né? Que os pets e tudo mais. Não vamos entrar nesse assunto. Não vou entrar nesse assunto, mas segundo a teologia, no homem é que é composto numa realidade visível, que é o corpo, e numa realidade invisível, que é a alma, né? Que é a alma que inclusive é imortal, né? Nossa alma é imortal. Mesmo quando nós morremos, né? Nossa vida tem um fim, a nossa alma, e você crê ou não, essa é a nossa fé. Ela continua, né? E não necessariamente continua para sempre em Deus, né? Continua para sempre. Aí depende, né? Pois é. O trabalho. Existe essa alma, né? Tão bom a gente perceber isso, tocar nesse assunto, de se perceber. Eu tenho uma alma. Isso. E minha alma pode estar sofrendo, mesmo quando meu corpo está são. Exatamente. E muitas vezes, o fato da gente não se atentar a isso faz com que o nosso corpo, aparentemente são também, possa ir sentindo alguns reflexos dessa alma que necessita de Deus. Pode até ser também que a gente não se atente no nosso dia a dia dessas realidades sobrenaturais. Às vezes a gente está ali no nosso trabalho, cuidando de casa, no cuidado dos filhos, estudando, mas nós não despertamos para essa realidade que nós temos uma alma. Isso nos propicia viver essas realidades invisíveis e sobrenaturais. Fala um pouquinho dessa influência. Existe uma influência direta e concreta naquilo na realidade daquilo que eu não consigo ver? Como é que isso acontece? O que acontece? São Paulo ele vai dizer, a gente conhece primeiro o amor natural, então a gente conhece o amor pelas coisas, e a gente acredita, Deune, que essa é a realidade única que existe na nossa vida, o natural. Onde é que a gente capta o natural? Pelos sentidos, o tato, o olfato. Então a gente pensa que tudo isso é o que existe. Sim. Que até o Diego falou assim, então pronto, eu vou viver para isso. Viver e morrer, me acabar para toda essa realidade natural, porque eu só tenho contato com ela. A realidade sobrenatural vem depois, São Paulo já diz isso. Então a gente conhece e percebe que tem uma alma, a gente diz, vale, eu tenho uma alma, e minha alma será imortal. Então a minha alma que precisa ser cultivada. Então aí entra o sobrenatural. Essa realidade sobrenatural começa a entrar, assim, a presença de Deus. Você percebe que você tem Deus, aí você diz assim, eu tenho que cultivar virtudes na minha alma. É um mundo interior que muitas vezes interior que se desperta. Aí você fala assim, eu não preciso ser tão carne, tão instinto. E aí eu começo a perceber que essa realidade sobrenatural começa a despertar. Então ela começa a influenciar. São Paulo chega a dizer que o homem, ele chama de homem natural e homem sobrenatural. Aí ele diz que é tão forte a realidade sobrenatural e esse homem sobrenatural e o Espírito de Deus que age nesse homem interior, que ele deve comandar o homem natural. O homem natural não é quem manda em nós, mas o homem interior, o homem, a alma, né? A alma, que é esse contato que a gente tem com o Espírito. Porque senão a gente vira igual animal. Lembra que a gente falou dos animais? E quantas vezes a gente não olha, né? Às vezes vê nos jornais aquelas notícias, a gente diz, menino, parece que a gente está bestializado. Mata por besteira,